A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência. E pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. São palavras de Leon Denis no livro Depois da Morte. No programa de hoje nós vamos falar sobre a cura e o que a nossa vontade tem a ver com ela. E para começar, nós vamos ouvir o Dr. Aguinaldo. E aí, doutor? Existe mesmo a cura definitiva? Luciana, conforme a sua pergunta, nós precisamos primeiro entender o que é a cura. Porque existe a cura transitória e a cura definitiva. Porque entendendo que qualquer doença ou qualquer falência que apresentemos no nosso físico promana de uma falência da alma. Porque entre o espírito e o corpo existe um terceiro elemento que é o perispírito. E todas as vezes que nós agimos contra a proposta divina, ferindo seus princípios hegemônicos, homeostáticos, de equilíbrio da natureza, incluindo a nossa natureza biológica, todas as vezes que nós infringimos, nós transferimos para o nosso perispírito esta falha que vai caminhar conosco nessa existência e futuramente vai ser o molde para um futuro corpo, e de tal forma que se há uma falha, virá uma mácula e gerará um problema em nível físico. Isso retratando muitas das vezes em doença ou de algumas sensações desagradáveis, mas via de regra em doença. Para que nós possamos entender isso, uma criança que nasce com a doença congênita, ela tem uma mácula no perispírito gerada numa existência anterior. E que isto translada para o futuro corpo e aquela criança vai ter que se haver com aquela problemática e se livrar daquele problema, obedecendo a uma lei divina de causa e efeito. Segundo Jesus, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, se a pessoa hoje se mata, gera um problema em nível perispiritual, isso vai ser trasladado para o corpo e terá consequências futuras. Se hoje mesmo, não tendo mácula do passado, mas se eu gerar um sentimento infeliz de raiva, de ódio, de rancor, qual que é um sentimento infeliz, estou impregnando o meu perispírito. E isso vai passar para o meu físico e vai gerar uma insatisfação, vai gerar uma doença. Muitas das vezes hoje nós chamamos de doença autoimune, são as doenças geradas pela própria mente doentia que retrata em verbalização e em comportamento. Então, nós analisando as doenças, existem as transitórias e as curas transitórias e definitivas. Para que nós tenhamos curas transitórias, basta às vezes procurar um médico, ele medica, ele às vezes até uma cirurgia espiritual, que acontece, quantos espíritos que vêm aqui através de médiuns e fazem curas, desmaterializam as doenças e geram curas em nível físico. Mas eu fico questionando, essa cura é definitiva? Não sei, talvez. Se eu mudei meu comportamento e a espiritualidade entendeu que aquela cura deva ser consumada, aquela doença fica sanada definitivamente. Mas se eu mantiver com meu comportamento em desalinho, pensamento desequilibrado, sentimentos infelizes, aquela cura aconteceu, mas surgirão outras doenças. Então, para se ter uma ideia, a única pessoa que passou pela Terra até hoje que não teve doença foi Jesus. Na história não fala que ele teve dor de cabeça, que ele teve febre, que ele ficou doente. Não. A história mostra que ele teve saúde o tempo todo, apesar de vivenciar situações adversas. Mas por quê? Porque dentro do Cristo, como um conjunto, havia um espírito perfeito. E um espírito perfeito não pode ter um perispírito maculado. E não tendo um perispírito maculado, não pode ter uma doença no corpo. Então, a doença do corpo retrata uma doença da alma. Se nós quisermos ter uma cura definitiva,
para qualquer tipo de doença, nós temos que cuidar do nosso espírito. Trabalhando os nossos sentimentos, trabalhando os nossos comportamentos, transformando todas as nossas imperfeições em virtudes. Porque quando nós adquirimos as virtudes, adquirimos um aspecto de perfeição relativa e que isso possibilita uma cura do nosso corpo. A fé ajuda muito. Quando a gente tem fé, cria um clima, propicia, até mesmo no nosso potencial que existe, nós podemos conversar com as nossas células, e as nossas células trabalhar vamos dizer, na intimidade do nosso corpo e curar uma doença. O Cristo mesmo disse, a tua fé te curou. Quer dizer, aquela firmeza, aquela proposta da criatura de se curar usando recursos internos. Ter fé na espiritualidade que intercede a nosso favor, nas curas espirituais. E acima de tudo, tem uma colocação que eu gosto muito, que é do Ezequiel, quando ele diz assim, meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Olha, o que o Ezequiel quis dizer? Que o dia que nós nos transformarmos e nos tornarmos espíritos puros, não teremos mais doença. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, entendam que se estão doentes, precisam trabalhar com a própria alma. Basta pesquisar e nós vamos encontrar um crescente acúmulo de evidências sobre o impacto que a espiritualidade causa sobre a qualidade de vida e a saúde física do indivíduo. Rodrigo Leite vem nos trazer mais sobre o assunto. Para falar em cura, é inevitável falarmos de saúde e adoecimento, suas causas e consequências. Saúde é um dos termos mais utilizados, porém pouco compreendido. Afinal, o que é saúde para você? Estar bem em todos os sentidos, né? Tanto fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Assim, para o nosso corpo estar bem, a cabeça tem que estar bem, e todo o corpo, tudo funciona tudo junto, eu acredito que seja. A gente tem que estar fazendo sempre exercícios físicos, buscando na parte odontológica também, sempre indo ao dentista, fazendo a limpeza a cada 6 meses, fazendo a alimentação correta, tendo uma alimentação saudável. E é isso, a gente tem que estar bem com nós mesmos, né? Nossa saúde. Desde o pós-guerra, para a OMS, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Para Emmanuel, saúde é a perfeita harmonia da alma. Será que é preciso apenas curar-se? Mas curar o quê? O corpo? A alma? Pois bem, vem com a gente e vamos descobrir um pouquinho mais sobre cura, não só do corpo, mas também da alma. Emmanuel nos ensina no livro de Perguntas e Respostas, O Consolador, que as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano e complementa. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Pensando nisso, será que não sentir nenhum sintoma no corpo físico demonstra pleno estado de saúde? Quantas doenças se instalam em nosso corpo sem manifestar qualquer dor ou sintoma? Anemia, AIDS, câncer, entre outros que todo mundo já ouviu falar. Também, quantas pessoas que conhecemos sabemos que estão doentes, mas que seu semblante às vezes é de alegria e serenidade? De fato, saúde e doença é muito relativo. Muitos de nós, quando se depara com problemas de saúde, costumam pensar, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Ou meu pai, ou minha mãe? Deus só quer o nosso bem. Se suas leis são imutáveis, a justiça é do tamanho de sua bondade. Por isso Emmanuel, confirmando a mensagem consoladora do Espiritismo, completa quando nos conforta, dando a notícia que é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A cura só depende de nós. Até para ir ao médico, fazer exames, levar picadas, colher sangue, é preciso ter vontade. O impulso inicial para o caminho em busca da cura só depende de nós.
Mas será que cirurgias e pílulas bastam para restabelecer a cura? Buscar apenas a solução do sintoma da doença seria mais ou menos como você pintar uma parede cheia de mofo, sem tratar a causa da umidade. Na hora, pode até parecer uma parede branquinha, mas bastará uma chuvinha e olha lá o mofo de novo. No capítulo 15 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel mais uma vez ensina que a saúde é assim, como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos de quem o maneja. Então, bora lá cuidar da nossa casa interior? A medicina já avança firme no entendimento de que é preciso cuidar da alma juntamente com o corpo. Vários estudos da AME, Associação Médico Espírita, apontam para essa realidade. Jesus foi e continua sendo o médico das almas. E independente se neste momento você está com a saúde de um atleta, temos que lembrar sempre que o Mestre nos advertiu em sua vida. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. A quais enfermos então Jesus se referia? Aos cegos, coxos, paralíticos, leprosos, a quem curou? Não. Estes, como narra o texto bíblico, ele curou naqueles dias. Jesus veio para curar os enfermos da alma, pois desde aqueles tempos ele já ensinava que não adianta gozar de saúde física se a alma está doente. É como aquela parede que a gente mostrou. Não adianta retirar o mofo se não eliminarmos a umidade. Muita paz. É preciso fé para se entregar nas mãos de um médium e se submeter a uma cirurgia espiritual. Mas acredite, a espiritualidade tem uma infinidade de recursos a mais que o nosso mundo físico. Nós sabemos que há uma série de fatores que implicam esta ação e já vimos as várias facetas que envolvem a cura definitiva. No quadro Nossa Terrinha, acompanhamos a equipe do Dr. Fritz em sua primeira visita à nossa região. Uma experiência incrível e transformadora. Um trabalho baseado em fé, doação e caridade. Dezenas de pessoas com diferentes motivações depositaram sua confiança nestes minutos de tratamento. Há uns anos atrás eu soube que eu tenho um problema auditivo devido a problemas de vidas passadas. E eu estou procurando hoje verificar se eu posso, pelo menos um pouco, aliviar essa tensão que eu tenho no meu ouvido físico por conta de problemas espirituais ligados às minhas vidas pregressas. É a primeira vez que Rio Preto recebe o grupo do Dr. Fritz no Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. O grupo já atua há 6 anos no estado. Nós somos de Teresina, no Piauí, mas eu gostaria de salientar que eu, participante desse trabalho lá, moradora, sempre fui da cidade de Teresina, no Piauí. Quando viemos desenvolver a tarefa espiritual aqui, nessa região do interior de São Paulo, em 2012, foi o primeiro ano, viemos todos para cá. Em 2013, eu já estava residindo aqui, né? Então, eu resido em Birigui hoje e lá nós temos a nossa Casa Espírita Companheiros da Luz, extensão de nossa fundação em Teresina. Então, é o ponto de apoio para que esse trabalho possa ser desenvolvido em toda a região aqui do estado de São Paulo. Quando eles ficaram sabendo que a casa é ligada ao hospital, eles ficaram encantados, entusiasmados com a ideia de fazer aqui. E pediram
para eu fazer o intercâmbio. E eu falei com a Joanita, com o Grácio, que são os responsáveis. Eles aceitaram na hora, acharam a ideia fabulosa. Uma parte mora em Birigui. E essa parte de Birigui veio aqui. Eu os trouxe aqui para conhecer a casa, para conhecer o hospital, para conhecer os espaços onde poriam as macas e tal. E eles ficaram deslumbrados com tudo isso aqui, né? Que aqui é maravilhoso. E aí nós já agendamos para o dia 20 de janeiro de 2018. O atendimento foi organizado pelos voluntários de forma rápida e com extrema dedicação. Desde o material utilizado, o auxílio aos médicos, até as orientações do pós-operatório. Tudo gratuito. Uma entrega total ao bem-estar dos pacientes. O envolvimento espiritual está muito grande, tá? Intenso como um abraço caloroso, carinhoso, né? E isso nos aumenta a responsabilidade, mas nos dá um sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade. E um sentimento de gratificação de poder estar aqui. Sem dúvida nenhuma, foi um planejamento não só dos trabalhadores, mas também da espiritualidade. Nós estivemos em toda a região desde 2012 e aqui neste ponto, neste local agora. Por que agora? Porque é feito através de um planejamento espiritual. Então esse é o momento para essa região. A oportunidade agora de amadurecimento, através desse planejamento espiritual e material. Vejamos que nós estamos num hospital. Então nós também, enquanto médico, precisamos nos preparar, ouvir as orientações espirituais, para que através desse preparo, dessas introspecções, de melhor nos organizar emocionalmente, psicologicamente, pudéssemos hoje estar aqui trazendo esta força. Então esse momento é de grande despertar para todos nós, é um avanço espiritual. Estamos adentrando num hospital para unir o trabalho material, o trabalho da medicina ao trabalho espiritual. As duas medicinas juntas, então é um grande avanço. E hoje a gente chega à conclusão que isso tudo estava programado pela espiritualidade. Porque eu tinha que estar lá naquele dia para conhecer esse grupo, para eles saberem que existia um vínculo entre o Consolador e o hospital, para a gente conseguir fazer isso tudo aqui hoje, que certamente muitas pessoas serão auxiliadas. Paulo James, o médium que recebe o Dr. Fritz, se apresenta como um instrumento da espiritualidade. Do início ao fim do trabalho, ele fica incorporado. E foi assim que recebeu a nossa equipe. Este trabalho nesta pátria do Brasil, já estamos aí desenvolvendo 80, 90 anos. Tá? Um trabalho árduo, um trabalho arrojado, um trabalho de muita força, que tem como objetivo levar esta grande força que ajuda e que cura através de um grupo enorme de médicos e enfermeiros do espaço, num trabalho de desmaterialização e desintegração de tantas anomalias, de tantas relações físicos, orgânicos, aderidos à contextura física e espiritual de tantos irmãos que sofrem na matéria. Ele nos explica qual a relação entre o Dr. Fritz e o médium. Esta relação já se faz com 15 anos. E esta relação se faz dentro de um vínculo espiritual, diante de relações pretéritas não tão distantes, principalmente no leste ou do Prússia, em Frambinal, onde naquele momento, onde me encontrava como médico, este filho fazia parte deste grupo e desta equipe como maqueiro, carregando os irmãos que se faziam nos transtornos das dores do guerra, acometidos pelas torturas dos morteiros, e ali eram carregados para os cabanos, para os hospitais, onde ali eram realizados os trabalhos de auxílio. Então, este vínculo e esta aproximação eu tenho com este filho, com este aparelho mediúnico, desde esta época, do leste do Prússia, em Frambinal.
Durante a cirurgia, o Dr. Fritz e o Dr. Ludwig nos explicam como funciona a ação da espiritualidade. Dr. Fritz, que você está falando com este bisturi cego, levando cargas eletromagnéticas nestes filamentos que parecem teios de aranha. Há um disparo, um choque, descargas eletromagnéticas que onde se faz uma energia negativa deletéria, forma pensamentos e miasma, é desbloqueado. No momento que os filhos aqui se deitam, o seu perispírito este é projetado, a qual informações de todo o processo que se apresenta a nível físico e espiritual já nos vem através de uma tela este mental, facilitando assim todo o trabalho, facilitando assim toda a cirurgia espiritual. Quem foi atendido não teve dúvidas do bem recebido, naquele instante de doação intensa. Eu vim em busca de um alicerce mais sólido da minha espiritualidade e acreditando que eu posso e tive, não que eu possa, eu tive um auxílio através dela. Espiritualidade, corpo e mente, elas têm que caminhar juntas para que o indivíduo possa ter um equilíbrio perfeito e ter uma saúde como ela deve ser, uma saúde plena. Saúde mental, psíquica, social e espiritual. Jesus nos trouxe lições fundamentais em suas passagens e interpretá-las corretamente é muito importante. Quer uma ajudinha? O Fred e a Camila estão aí para isso. Olha só. Olá, eu sou o Frederico. E eu sou a Camila e você está no quadro Jesus no Mundo. Aqui você vai encontrar circunstâncias, situações e ensinamentos de Jesus que fazem todo sentido hoje em dia. E como o programa de hoje falou sobre cura, nada mais justo do que relembrar uma passagem em que Jesus faz a cura de um cego. E o interessante dessas passagens de cura do Evangelho é a gente extrair o ensinamento de Jesus, e não só o fenômeno físico. Então vamos relembrar a passagem do cego de Jericó, o cego Bartimeu. Jesus estava andando pela cidade de Jericó e chegando no final, ele estava atravessando um caminho. À beira desse caminho se encontrava um cego. Conhecendo a história de Jesus, sabendo quem ele era e precisando ser curado, Bartimeu começa a gritar: Jesus, Filho de Deus vivo, tende misericórdia de mim. Num primeiro momento, Jesus não escuta Bartimeu gritar e a multidão abafa os seus gritos. É o mestre, né? Fica quietinho aqui que ele não vai te ouvir. Mas Bartimeu não aceita essa resposta e começa a gritar mais alto: Jesus, Filho de Deus vivo, tende misericórdia de mim. Nesse segundo momento, Jesus escuta Bartimeu e pede para a multidão chamar ele. A multidão fala: Bartimeu, vem que o mestre está te chamando. Nesse mesmo momento, Bartimeu levanta, tira sua capa e caminha até Jesus, que diz para ele: o que queres que eu faça? Mas se a gente parar para pensar, Bartimeu era cego e Jesus conhecia tudo, né? Espírito superior. Então não faria sentido Jesus fazer essa pergunta para Bartimeu. Mas o que a gente tem que se atentar é que Jesus nos dá o livre-arbítrio, nos dá a opção de escolher e de pedir o que a gente precisa. E é isso que Jesus faz. De prontidão, Bartimeu fala para Jesus: Mestre, eu quero ver. E Jesus, vendo a força e a fé daquele homem, de prontidão o cura. Nesse exato momento, Bartimeu volta a enxergar e a partir daquele dia, ele continua seguindo Jesus pelo caminho. Nessa passagem, assim como em todas as outras passagens de milagre, é importante a gente ficar atento ao fenômeno que Jesus quer causar em nós, a mudança íntima, a questão moral. Vamos interpretar a passagem. Vamos lá no Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta: o que devemos entender por lei natural? E os Espíritos respondem: lei natural
são as leis divinas. E lá no final da resposta eles completam: e a infelicidade do homem resulta quando ele se afasta dessa lei. E o que isso tem a ver com a passagem de hoje? Jesus estava no caminho. O que simboliza o caminho? O caminho simboliza o cumprimento das leis. Jesus veio mostrar para a gente como deve ser a nossa vida aqui na terra, se baseando nas leis divinas. Bartimeu, por sua vez, estava à beira do caminho, à margem. E por estar à margem do caminho, ou seja, fora da lei divina, sofria. A partir do momento que Bartimeu entende que o que Jesus trouxe são os ensinamentos da lei divina e que a vida dele poderia mudar, ele atingir a cura real, seguindo os caminhos de Jesus, ele conseguiria sair daquele estado de cegueira. Foi o que ele fez, se levantou e foi até o mestre, entendendo que o que Jesus propunha era uma cura interior, não somente uma cura exterior. E pensando nessa passagem, tem um outro movimento de Bartimeu muito interessante, que ele se levanta, tira a sua capa e caminha até Jesus. Nós precisamos fazer esse movimento de tirar a nossa capa, deixar para trás todos os julgamentos, os preconceitos, os nossos vícios e tudo aquilo que a gente acreditava ser o certo, ser o correto, para na verdade levantar e caminhar até o Mestre, despidos dessas coisas do mundo, dessas coisas materiais, para chegar ao Mestre e dizer: Mestre, eu quero ver, me cura, me ajuda, estou aqui, eu quero ser renovado. Então, se a gente quer buscar a cura real, nós precisamos compreender e entender de fato as leis divinas para alcançar essa cura física e espiritualmente. Siga Jesus se você quer a cura real. Obrigado pela atenção e até o próximo programa. Até a próxima. A segurança vem da alma alinhada ao coração. Precisamos buscar na nossa mente a chama da compreensão interna que nos mostra que tudo que a gente realmente quer e precisa já está dentro de nós, energeticamente. É momento de despertar para essa verdade e encontrar seu novo caminho na felicidade e na luz. O programa Luz Espírita é feito para você. Participe com a gente, mande a sua mensagem, siga-nos nas redes sociais. Até o próximo programa.